Então vamos começar, porque aqui o tempo é bem curto. Mês passado eu fiz uma enquete aqui no Instagram para que vocês decidissem o tema dessa aula, né? E segundo vocês, o tema que vocês escolheram foi sobre Frida Kahlo. Bom, e aí eu escolho o tema Frida Kahlo, We Can Do It. Haja vista, Frida se tornou um símbolo, um ícone para a luta feminista, certo? Embora Frida nunca tenha se intitulado como feminista enquanto estava viva, seu sofrimento, sua história de vida, sua luta pelo seu trabalho, por se livrar da relação abusiva e tóxica que ela tinha com Diego Rivera. Então ela foi tomada como influência e um dos maiores ícones da luta feminista. Dona Fridoca nasceu no dia 6 de julho de 1907, ou seja, no início desse mês, há 15 dias atrás, por aí. Ela fez aniversário 113 anos, se estivesse viva, e ela morre no dia 13 de julho de 1954, ou seja, uma semana depois do seu aniversário, aos 47 anos, e esse ano fez 66 anos que Frida nos deixou. E qual o nome de Frida? Madalena Carmen Frieda Kahlo e Calderón. Esse é o nome completo dela. O pai dela é austro-húngaro europeu, a mãe dela é mexicana nativa, certo? Mas quando o pai chega ao México, ele recebe o nome de Guilhermo Kahlo. Nesse quadro, nessa obra intitulada Meus Avós, Meus Pais e Eu, a gente consegue ver o pai e a mãe de Frida, o pai de terno, a mãe de vestido de noiva, puxado por uma fita do pai, os avós paternos, e puxado por uma outra fita vermelha, os avós maternos, né, os pais da mãe de Frida. Frida é essa criança pequenininha que está aí no meio, quase mais na verdade, na frente do pai. E você pode perceber, se você baixar o dedo assim e passar nos comentários, você vai ver que existe um feto do lado de fora do ventre, né? Da mãe de Frida. Frida chamava a mãe de minha chefa, porque era ela responsável por manter a ordem na família. E, obviamente, ela tratava a mãe como chefe, a pessoa mais próxima e que tinha um maior amor e um maior carinho por ela era o seu pai, Guilherme. Nesse quadro, essas fitas, a gente pode fazer associação com os laços de sangue, né? Entre o avô paterno e o avô materno, que todo desemboca em Frida. Frida está em pé e ao redor dela tem uma casa que foi onde ela nasceu, certo? Frida tinha 3 irmãs, eram Matilde, Adriana e Cristina, e tinha também mais 2 irmãs por parte de pai, Margarita e Maria Luísa. Essas são as irmãs de Frida do casamento do pai com a mãe dela. Nessa outra foto aqui nós temos Frida e sua família. Frida à esquerda, em pé, de terno, já deixando extremamente evidente o seu lado masculino. Haja vista, Frida era uma mulher bissexual,
né? Ela entendia que a sua sexualidade e o seu amor deveriam ser exercidos livremente, independente do sexo biológico. E sim, ela se apaixonava por seres humanos, por pessoas. O pai de Frida, Guilhermo, ele era fotógrafo, então muitas das fotos que nós conhecemos de Frida, com os carões dela, toda séria, posuda, muitas dessas fotos foram tiradas por seu pai e ela adquire essa característica de modelar e fotografar por causa do próprio pai. Aí ela, pequena, e aos 14 anos, ela entra para a Escola Nacional Preparatória. Frida queria ser médica para cuidar do pai, certo? Se eu não me engano, ele era... Desculpa o barulho. Acho que era esquizofrênico, algo do tipo. Então, aos 14 anos de idade, ela entra na Escola Nacional de Preparatória para estudar medicina. E é lá que ela conhece o seu primeiro crush, Alejandro. Enquanto Frida estudava nessa escola, Diego Rivera foi convidado para pintar um painel nessa escola. Ela conheceu Rivera, eles se conheceram, mas nada de crush na época não, tá? O crush dela era Alejandro Gomes Arias. Eles começaram a namorar, viviam pra cima e pra baixo, até que chegou um momento que a relação não estava mais não estava mais engatando, então eles resolveram se tornar amigos. Esse retrato de Alejandro foi pintado por Frida. E aí eu trago para vocês um trecho de uma carta que Frida escreve para Alejandro, certo? Eu tirei esse print do canal Vivi. Eu vi um canal sobre arte muito bacana, em que ela diz: Alex, escreva em breve. E mesmo se não for verdade, diga que me ama muito, que não sabe viver sem mim. Ou seja, ela já mostrava o quanto ela era intensa em suas relações, em tudo que ela... Ai, gente, desculpe. Em tudo que ela vivia. Certo? Desculpem aí mais uma vez o acidente com o celular. E aí, em 1925, dia 17 de setembro de 1925, ela sofre o fatídico acidente de bonde. Ela e Alejandro estavam nesse bonde quando ele bate, né? Esse quadro é de 29, mas o acidente é de 25. Aí esse bonde se choca, descarrilha e aí Frida sofre acidente. Só que o que é que acontece com ela? Um pedaço do ferro do bonde perfura Frida da vagina até o útero. E aí é essa perfuração, esse acidente que faz com que Frida não consiga engravidar. E além de não engravidar, ela sofre, portanto, vários abortos, porque ela teve esse ferro que perfurou a vagina, toda a vagina dela até o útero, certo? Esse é um desenho feito por Frida, tá? Do acidente. Ela tá deitada, certo? Após o acidente. E curiosidade, ela estava coberta de ouro, porque um dos passageiros estava carregando ouro em pó. Com o acidente e as várias cirurgias, para vocês terem noção, durante toda a vida, Frida passou por mais ou menos 30 cirurgias. Ela, aos 6 anos, eu tinha esquecido, aos 6 anos de idade, ela contraiu poliomielite, né, que fez com que a perna direita dela se atrofiasse e ela tivesse dificuldade de locomoção. Então o pai dela incentivava ela a fazer esportes
embora na época fossem ditos que eram de homens, mas o pai incentivava ela a praticar esporte por causa das pernas. Como ela tinha vergonha da perna direita que era atrofiada, esse era um dos motivos pelos quais Frida sempre usava saias longas ou calças, que era para cobrir e esconder a perna atrofiada da poliomielite. E aí, quando ela sofre acidente que começa a fazer as várias cirurgias, ela fica de cama por um bom tempo. E aí ela resolve começar a pintar para se distrair, já que ela fica um bom tempo de cama. Então ela monta um cavalete, como vocês estão vendo aí na foto, certo? Esse cavalete deitada na cama, para que ela pudesse pintar e se distrair. E é aí que o trabalho, ela enquanto artista, começa a se desenvolver. Um dos primeiros autorretratos que ela pinta é esse autorretrato com vestido de veludo, em 1926, tá? Cerca de um terço da obra completa de Frida é de autorretrato. São mais de 50, se eu não me engano, 53 obras dela são de autorretrato. E aí, em 1928, Frida se filia ao Partido Comunista Mexicano. Certo? E aí ela pinta esse quadro, embora seja de 54, mas a filiação dela no Partido Mexicano, no Partido Comunista Mexicano, em 1928. Eu trago esse quadro mesmo de 54, do ano em que ela morre, porque esse quadro é muito emblemático para o pensamento e a luta dela comunista. De um lado, do lado esquerdo, né, a natureza, os elementos pré-colombianos, certo? Porque ela apresenta em sua obra o tempo todo a sua devoção, a sua necessidade de valorizar o México, né? O nacionalismo pelo país em que ela nasceu e que morreu e, enfim, viveu a vida amando. Então, do lado esquerdo, a terra, né, a paisagem, o México, tranquilamente, com a pomba branca voando para abençoar. Do outro lado, a águia dos Estados Unidos com a cabeça do tio Sam sendo enforcada e com um derramamento de sangue em que a nuvem da bomba atômica parece um cogumelo. E para que tudo pudesse ser sanado e protegido e cuidado, surge Karl Marx, né, em que protege, segura Frida, abraça Frida com suas duas mãos, em que uma delas ajuda Frida a abandonar as muletas. Então esse é o pensamento que ela tinha do comunismo, de que o mundo estava um caos e o comunismo iria salvar, já que ela acreditava na luta social, né, pelo direito, pelas mesmas condições, a equidade de direitos na sociedade mexicana. Então ela entendia o comunismo como uma salvação para o mundo capitalista. E que aí traz o motivo pelo qual eu escolhi o nome da live Frida Kahlo We Can Do It, porque ela é absorvida, ela é recebida, acolhida pelo movimento feminista e ela se torna um ícone da cultura pop, da cultura popular, da cultura de massa, da cultura capitalista. E aí é algo completamente controverso, porque Frida era comunista de esquerda, mas ela se torna um ícone pop capitalista da vertente, portanto, direita da economia, direita política, perdão, e acaba se tornando um choque muito grande entre quem era Frida, o que ela acreditava, o que ela lutou e pelo que ela lutou para se tornar um ícone da cultura pop
sendo reverenciada, ok, ela precisa ser popularizada, eu não estou criticando isso, mas é trazer a reflexão de que a partir do momento que ela entra como um ícone da cultura pop e ela é difundida pela indústria cultural, pela cultura de massa, eu posso estar enganado e vocês me corrijam, ou podem opinar também, vai contra tudo que Frida defendia enquanto mulher comunista. Lembrando, ela não se intitulava como feminista, certo? Ao se filiar no Partido Comunista e durante toda a sua trajetória de vida, com cerca de 30 cirurgias, Frida usa 28 coletes de gesso. E como ela começa a pintar, inicialmente após o acidente do bonde, que tem a vagina e o útero perfurados, ela começa a pintar deitada para se distrair, ela então começa a pintar os seus próprios coletes, como tem essa imagem aí. Mais uma imagem, certo, de Frida com o colete de gesso que ela estava pintando na imagem anterior. E como você está vendo, tem um símbolo do Partido Comunista, né? O martelo e a foice, justamente na região do coração dela. Esse é um dos 28 coletes, certo? Que estão expostos, que Frida usou. É o colete das outras duas imagens, com o símbolo do Partido Comunista, do comunismo no peito, no coração. E a gente consegue ver que tem um feto pintado nesse colete, que representa o desejo de Frida ser mãe e a frustração e a dor e o sofrimento dela não poder parir. Em 1929, um ano depois de se filiar ao Partido Comunista, nesse período ela conhece Diego Rivera e em 1939 eles finalmente se casam. Ou em 1929 eles finalmente se casam. Esse quadro foi pintado por Frida e Diego, de 1931, e nos mostra uma arte que a gente pode pensar assim, que muita gente leva até como depreciação. Não, mas nos mostra uma arte ingênua, simples. Ela perde vários bebês, não só um, ela perde mais de um. E aí nesse quadro você percebe que é uma arte extremamente simbólica, profunda, porque retrata esse casamento dela, né? Frida chamava Diego de sapo gordo, sapo rã, deixa eu ver o outro apelido, sapo menino, né? Eram os apelidos carinhosos que ela dava a Diego. Mas existia um amor muito profundo e um sofrimento ainda maior. Frida inclusive diz: houveram 2 acidentes na minha vida. Ela fala para Diego, ela teria falado para Diego: houveram 2 acidentes na minha vida, Diego, o bonde e você. Você, Diego, sem dúvida foi o pior deles. E assim, eles se separam diversas vezes, chegam a se divorciar, mas se divorciam no papel e se casam no mesmo ano. Meses depois eles voltam a se casar. Então, uma fotografia de Frida e Diego, né, desse casal polêmico, doido. Frida chamava Diego de sapo gordo, sapo menino, sapo rã e outros adjetivos encabeçados pela palavra sapo. Não sei porquê, né? E aí, eles se casam em 1929 e decidem morar juntos. Mas de que forma? Diego vai morar na casa rosa, essa casa esquerda, e Frida vai morar na casa azul. E a única coisa que liga uma casa a outra é uma ponte. Uma ponte suspensa, né? Porque é aquela coisa, menino, homem veste rosa e menina veste azul. Para quem não sabe, essa coisa de
da cultura machista tóxica de que homem veste azul e mulher veste rosa foi depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, pouco mais de 60 anos. Até então, até então os homens vestiam rosa e vestiam vestido. O homem só deixava de usar vestido para usar camisa e calça quando completava 7 anos, que era o ritual de passagem de amadurecimento. Mas até os 6, 7 anos o homem usava vestido, e os vestidos eram rosa, porque rosa se assemelhava ao sangue, e o derramamento de sangue, é a força. Pois é, Damares, corre aqui, meu amor. Certo? Um detalhe que eu esqueci, na escola, enquanto Frida estudava na Escola Preparatória Nacional, ela tinha um grupo de colegas, de amigos da escola, ela chamava de Os Cachuchas. Eram 7 garotos e 2 meninas. Ela era uma dessas 2 que aprontavam e doutrinavam o povo da direita. Defendiam uma sociedade mais justa. Enfim, então Frida se casa com Diego, e tem uma coisa bacana de se falar que assim, quando ela resolveu ser artista, que ela disse, espera aí meu amor, cansei, quero ser artista, quero ganhar dinheiro. Ela que toma a atitude de ir atrás de Rivera, porque como eu falei, enquanto ela estudava na Escola Nacional Preparatória, Rivera foi convidado para pintar um mural, né, dentro do movimento do muralismo mexicano. E aí quando ela decide ser pintora, ser artista profissional, ela procura Diego e mostra todos os seus trabalhos. É aí que a paixão, a loucura, o amor doentio, cego, possuído, tóxico, infernal entre eles dois começa, tá? É aquela coisa, meu amor. Frida e Diego, Thalia perde. Não tem novela mexicana mais tosca do que Frida e Diego. Quem é Thalia na fila do pão? Thalia não é ninguém. Thalia, meu Deus, como era a outra? Paola e Paulina? Nunca nem vi. Frida e Diego são os melhores na novela mexicana. Eles se casam em 21 de agosto de 1929. Eu gosto de dar datas, tá? Entre os anos 30 e 1934, Diego é convidado para pintar vários painéis em Nova York, e os dois se mudam para os Estados Unidos e passam 4 anos lá. E é nesses 4 anos que Frida sofre os seus abortos. E aí esse processo de aborto, ela pinta a obra Hospital Henry Ford em 1932, onde ela retrata essa dor, esse sofrimento, e até mesmo o ato de perder o filho, né? O sangramento e tudo mais. Então assim, você percebe que existem vários, tem um feto, tem um quadril, acho que é isso, devem ser os ovários, não sei, me perdoem, mulheres. Tem aí à esquerda voando aqueles bonequinhos que médico tem da mulher prenha, enfim, ligados por cordões umbilicais, né? Pelo chão também tem outros 3 objetos ligados por esses cordões umbilicais e representam esses abortos que ela teve durante o tempo que morou nos Estados Unidos, enquanto Rivera foi para lá para trabalhar, de 1930 a 1934, e o quanto isso para ela é extremamente doloroso, certo? E aí, óbvio, como trata dos abortos dela, esses objetos estão ligados a ela, cordões umbilicais, né? Sem falar no sangue na cama. Esse quadro, Unos Quantos Piquetitos, ela pinta em 1935, ano depois que volta dos Estados Unidos, que Diego e ela voltam, em que retrata toda a violência doméstica
toda a violência doméstica que ela sofria, sabe? Essa era o universo de violência doméstica que Frida vivia. Não só pelos abortos, mas por todo o sofrimento que Diego causava nela, porque Frida é bissexual, Diego traiu todas as esposas dele, ele foi casado antes de Frida, inclusive casou depois de Frida e traiu todas as mulheres. Ele deixava Frida ter seus casos com mulheres. Uma fofoca, Frida pegava as mulheres de Diego, tá? Frida se apaixonava e tinha caso com as amantes de Diego. Mas Diego deixava Frida se envolver com outras mulheres e proibia que ela se envolvesse com outros homens. Ela aquela coisa, né? O casamento é aberto, mas só eu posso, você tem que fazer o que eu quero. Então, por mais que pessoas achem, é promíscuo, não sei o quê, porque ela era bissexual, o corpo é dela, né? Já diz a luta feminista. Meu corpo, minhas regras. O corpo de cada mulher, as regras para cada mulher. Então, ela sofria muito com as traições de Diego, com os abortos que ela sofreu. Tudo isso causava muita dor. Então, ela pinta esse quadro, um dos quantos Piquetitos, que trata sobre quantas crianças ela perdeu, ela abortou, mas também retrata toda a violência doméstica que ela sofreu nas mãos de Diego. Esse é um desenho de Frida, 4 de junho de 1923, certo? Feito por ela, em relação a todo o desejo que ela tinha de ser mãe, mas a tristeza de não conseguir. Nesse desenho de 23, ela ainda não tinha sofrido o acidente no bonde que perfurou, o ferro do bonde perfurou a vagina e o útero dela. Mas ela já sentia o desejo e ao mesmo tempo ela sofria. Se você parar para prestar atenção, você vai ver que Frida está chorando nesse desenho. Aí os casos da maravilhosa e incrível Frida. Ela teve um caso com a cantora Chavela Vargas, que é esta da foto. Ela teve o caso com o escultor Isamu Noguchi. Ela teve um caso com o fotógrafo Nicholas Murray. Há quem diga que ela teve um caso com Judith Butler, mas isso não é confirmado, isso por enquanto são fofocas, até onde eu sei são fofocas, mas com certeza ela deve ter tido, tinha mais que ter mesmo. E ela teve um caso com um fugitivo da Rússia, da Revolução Russa, o tal do Leon Trotsky. Trotsky fugiu da Rússia para não ser morto e se refugiou na casa de Frida e Diego, porque como eles dois eram comunistas, então eles acolhiam, protegiam e davam refúgio a toda e qualquer pessoa comunista. E aí Leon Trotsky foi um comunista que fugiu da Rússia para não morrer, parou no México na casa de Frida e disse: Frida, mulher, você é tão linda. Ela: oi, você é bem gostoso, tudo bom? Vamos começar a ter um caso. E aí eles tiveram um caso. Inclusive a Netflix está fazendo uma série sobre Trotsky. E na série da Netflix obrigado, Aline. Fugiu depois de ter tomado o poder, o Stalin ter tomado o poder. E aí na série da Netflix, isso não é merchandise, tá? Mas podia ser Netflix. Frida aparece na série sobre Trotsky, viu? É bem assim mesmo. Vamos se pegar? Bora! Não tem nada pra fazer aqui. Oxe, chegue. Em 1940. Vamos ver fotos de Nicholas Murray. Esse daí é o Nicholas, o fotógrafo, faz várias das fotos mais icônicas e mais conhecidas de Frida. Foi Nicholas que fotografou. Aqui é Nicholas e Frida, ela pintando o famoso quadro Eu e Meus Papagaios, porque minha filha tinha quase um zoológico, uma savana, uma floresta amazônica dentro de casa, porque minha filha amava bichos. E aí vou começar a mostrar algumas das fotos de Nicholas.
Essas fotos são extremamente icônicas, todas feitas por Nicholas Murray, certo? Algumas dessas fotos. E agora, Frida e Trotsky, Leonzito. Oi, vamos se pegar ela, bora, meu amor, não tem nada pra fazer mesmo. Você tá aqui, eu também. Diego chato, desagradável, tá lá na Casa Rosa. Então vamos ser felizes. Mas Diego esquerdomacho não gostava, o problema dele. Só que tem todo um problema, né? É briga, é xingamento, é traição, é caso com uma, com o outro, não sei o que, bererê barará. Mas Frida tinha Diego como filho. Tanto que ela pinta esse quadro aí, eu não sei pronunciar bem em mexicano, não, tem muito tempo que eu não falo. El abrazo de amor del universo, mi tierra, México, Diego, yo e el señor Solotli. Sei lá como é que é essa pronúncia. E ela tinha Diego como filho. E nessa foto aí você vê a mãe natureza, né, os elementos pré-colombianos da natureza, da flora e da fauna do México. E a mãe natureza e ela abarcando Dieguito como um bebê. Que esse é o problema dos casamentos tóxicos e abusivos do machismo, né? Dessa cultura machista tóxica e abusiva, de que o homem não é criado para se tornar um homem. Ele é criado pela mãe, pelas famílias, para ser um bebê eterno. E aí o cara começa a namorar, seja hétero ou viado ou gay, começa a namorar e procura uma mulher, um outro cara que substitua o papel da mãe para continuar cuidando dele. O problema é que a gente não vai pra cama com mãe, né, gente? Bora amadurecer, meus amores. Amadurece, bebê. Então, em 1940, Frida e o sapo, Dieguito, se separam, mas eles se casam meses depois, tá? Eles se casam de novo no papel passado. Essa é Frida e sua irmã Cristina. Pois é, Jaqueline, bem isso. Essa é Frida e sua irmã Cristina, fotografadas por Nicholas Murray, um dos amantes, um dos casos, um dos namoros de Frida. E é essa daí que Dieguito aí, na cabeça de Frida, é com Cristina que Frida pega Diego na cama. E aí acaba a zorra de vez. É, Lenilton, mas é só forma de falar. Então, Frida pega Diego na cama com Cristina e acaba tudo. Nesse processo catártico do sofrimento dela para sobreviver, para se recuperar, ela pinta, acho que a sua obra mais famosa, Las Dos Fridas. As Duas Fridas, de 1939, onde a Frida do lado esquerdo Pois é, Aline. A Frida do lado esquerdo é uma Frida europeia, branca, bem vestida. E a Frida do lado direito é a Frida mexicana da cultura terruana. Há quem diga que ela se interessa pela cultura terruana e pelos trajes terruanos, porque Diego gostava desse aspecto cultural mexicano, certo? E aí ela assume esses trajes do matriarcado, certo? Porque a mulher tem que estar no poder mesmo, essa zorra. Mas do aspecto cultural da região da Terruana, por causa de Rivera. E aí essas duas Fridas sofridas estão interligadas por uma artéria, certo? Do lado da Frida terruana, ela segura um amuleto com a carinha de Rivera, e esse amuleto está no Museu Frida Kahlo, que foi a casa que ela viveu desde criança, a Casa Azul. O pai dela é da Hungria, isso, eu falei, ele era húngaro, eu falei logo no início, mas obrigado, Jaqueline. Esse amuleto está na Casa Frida Kahlo, Museu Frida Kahlo, que é a casa dela onde viveu, que foi aberto como museu desde 1958, ou seja, 4 anos depois da morte dela. E do lado esquerdo, a Frida europeia, da ascendência, da herança europeia do pai dela. E a do lado direito faz a referência da mãe também. A do lado esquerdo, a artéria está cortada e o sangue tenta ser contido com uma pinça cirúrgica.
mas está pingando e está manchando. Então esse é o processo catártico dela para se recuperar do divórcio e de todo sofrimento com Rivera. Nesse momento, ela corta os cabelos curtos, certo? E ela pinta esse autorretrato com cabelo cortado em 1940, tá? Que também é bastante icônico no filme de Salma Hayek. Acho que passa essa cena do cabelo cortado. E aí o estilo mexicano terruano por causa de Rivera, cultura mexicana, né? Esses saiões, esses figurinos tipicamente mexicanos, pré-colombianos, que toda essa cultura mexicana pré-colombiana e terruana é extremamente presente na obra dela, certo? Porque como ela era comunista, ela tinha necessidade que as pessoas precisam, ela tinha necessidade e ela queria, as pessoas precisam conhecer a cultura mexicana, o meu México, para aprender a importância que nós temos para valorizarmos, mas não só as pessoas de fora do país, mas principalmente as pessoas do próprio México, certo? Aí é Frida e André Breton. André Breton é um francês, visita o México, conhece Frida e as obras dela e dá a ela, e diz que Frida é uma pintora surrealista, mas ela se negava a aceitar o título de surrealista porque ela dizia que não pintava fantasia, ela pintava a realidade dela. No final tem uma dessas frases, então ela pintava a realidade dela. E aí, se você for procurar estudar sobre realismo fantástico ou realismo utópico, talvez a pintura dela se assemelhe, porque por mais que pareça surreal, é a realidade dela. Então há quem diga que ela está mais para se encaixar no realismo fantástico ou realismo utópico do que surrealismo. Aí ela recebe convite para participar de uma exposição em grupo em Paris. Como tinha nada para fazer, minha filha foi, aceitou porque achou legal expor os quadros dela, mas ela não se intitulava como surrealista. Então, em 1938, ela tem essa exposição, a primeira exposição individual em Nova York, certo? Aí depois no México, André Breton chega e convida ela no ano seguinte para expor em Paris. Aí ela vai em exposição em grupo e depois faz a exposição individual em Paris também. Como eu falei antes, minha filha gostava muito de animal. Minha filha tinha, acho que a floresta amazônica, zoológico, savana, sei lá. Qualquer aí clima, tipo de floresta que ela tinha. Porque minha filha tinha uma carrada de bicho. Tinha um papagaio brasileiro chamado Bonito. Tinha essa arara, essa águia careca aí chamada Gertrudes. Ai meu Deus, como é o nome da... Gertrudes Casablanca. Tinha um macaco prego chamado Fulang Xango, né? Os nomes são os melhores. Além de sapo, cachorro e até veado, certo? Tanto que uma das obras dela é a cabeça dela no corpo de um veado. Em 1940, ela faz a cirurgia na coluna, certo? E ela passa o ano quase todo internada. Se não fosse um hospital, ela estava internada em casa, na cama, com todo aparato hospitalar, enfermeira cuidando dela, se entupindo de remédio, porque ela sentia muita dor. Como eu falei, foram mais ou menos 30 cirurgias durante toda a vida, e ela usou 28 coletes nesse tempo que andava deitada. Certo? Aí... O que explica isso, Lenilton, é que Frida é acolhida pelo movimento feminista, pela dor, pelo sofrimento dela, por tudo que ela viveu de abusivo e tudo que ela lutou, que mesmo de cama, com a perna amputada, ela lutou. Ela foi para a primeira exposição dela no México em 53, ela foi de cama. A cama do hospital ela levou amputada, sem poder andar, ela foi para participar. Então toda essa força e todo o sofrimento dela, ela foi acolhida pela luta feminista. Ela não se intitulava feminista enquanto viva, mas o movimento feminista acolheu Frida.
E nessa de acolher Frida e difundir a história de Frida e a vida dela e a obra dela, acabou que aconteceu o caminho inverso. Frida, como era comunista, Frida era contra, portanto, todo tipo de capitalismo. Ela era contra a indústria cultural, ela era contra a cultura de massa, ela era totalmente a favor do nacionalismo. Eu vou valorizar minha cultura mexicana, que nada mais foi do que os modernistas no Brasil no início do século XX, durante todo o século XX, buscaram os artistas modernistas brasileiros. Valorizar, conhecer, difundir para que todo mundo conheça e tenha orgulho de ser brasileiro. E ela pensava isso, ela e Diego e vários outros artistas mexicanos. Só que quando ela é difundida, espalhada, porque precisamos sim falar e conhecer a história de Frida, eu não estou sendo contra, tem mais que ser, certo? Ela acaba se tornando um bem da indústria cultural. Vários produtos são comercializados com a imagem dela. E aí é sobre o tema da live que eu trouxe, We Can Do It, que é a frase do feminismo, da mulher lá com o braço assim, né? E aí eu digo assim, nós podemos, e as mulheres podem. Mas eu trago essa reflexão. Frida se tornar um ícone da cultura pop era contra o que ela pregava por ser comunista. Ela nunca teve filho não, e esse ano completou 66 anos da morte dela. Agora dia 13 de julho. Então em 53 ela tem a primeira exposição dela no México. Ela vai de maca hospitalar para a exposição, porque ela disse que não ia ficar sem estar presente na primeira exposição individual dela no país dela. Em 53 também ela amputa a perna direita. E aí, essa obra daí é Coluna Partida, em que ela retrata a coluna vertical dela como uma coluna grega toda partida e vários pregos encravados nela que representam toda essa dor que ela tinha na coluna de 1940 até a morte dela. Essa obra é de 44. E aí nesse período da obra, dessas cirurgias de coluna, que ela ficou completamente de cama, ela pinta esse também quadro que é icônico, Sem Esperança, em que todos esses animais estão mortos, postos num funil que está na boca dela para ela ser forçada a comer. E o curioso é porque tem um crânio, ou seja, é a morte dela. E trazendo muito forte o sol, o clima tropical do México, o sol forte, a terra árida do deserto, né, que tem um deserto entre o México e os Estados Unidos, enfim. Então, mais uma vez, a cultura, a geografia, a história, o nacionalismo mexicano. Porque ela foi acolhida, Jaqueline, pelo movimento feminista. E aí as mulheres se identificaram com a vida dela, com o sofrimento da vida dela e com o poder e a força que ela tinha. E aí começam a trazer ela como referência para o movimento. E aí a imagem dela, consequentemente, vira um ícone da cultura pop. Porque se ela começa a ser conhecida no mundo todo, todo mundo quer conhecer Frida, a indústria cultural absorve esse acolhimento do movimento feminista e vira a favor dela. E aí começa a difundir financeiramente produtos com a imagem dela para representar a luta feminista. E tá super certo. O negócio é que vai contra o comunismo que ela defendia. Esse daí é uma foto de Frida com o médico dela, inclusive, é porque eu não sei se dá pra ver, mas o quadro que tá aí é justamente um autorretrato que ela pinta, que ela faz um autorretrato dela pintando o médico dela, que ajudou, que cuidava e dava os remédios dela. Eu tô tentando correr por causa da hora. E aí, como ela perde a perna em 1953, ela faz esse desenho e escreve aí embaixo, eu não sei se dá pra vocês verem, mas eu vou ler. A frase, ela escreve nesse desenho da perna dela amputada que ela pinta, né? Desenho e pintura. Ela escreve: pés, para que los quero se tengo asas para volar? Ou seja, para que eu quero meus pés se eu tenho asas
a criatividade, a imaginação, a arte, a pintura dela para fazer ela voar por onde ela quiser, certo? Esse desenho daí tá no livro Diário de Frida Kahlo. Ela vai em um protesto a favor da Guatemala, da independência da Guatemala, 10 dias antes de morrer na cadeira de rodas, como tá aí, certo? Ainda em 54. Em 1946, ela pinta o veado ferido, que era o animal que ela tinha com o rosto dela, e várias flechas cravadas nesse veado. Mas faz uma semelhança com São Jorge, né? São Jorge da flecha. Não, São Jorge não, São Sebastião, santo católico, que recebe várias flechadas. E aí representa mais uma vez a dor, o sofrimento, o sangue perdido, enfim, tudo de ruim que ela viveu, mas sempre trazendo a presença forte da flora, da fauna, da cultura e da paisagem mexicana. Ela pinta esse quadro em 1938, O que a Água Me Deu. É um dos quadros mais importantes e mais icônicos dela. Ela já sofreu perseguição política. Olhe, confesso que eu não tenho essa informação, mas eu acredito que sim, porque houve ditadura no México. Quando ela começa a pintar a Revolução Mexicana, a ditadura mexicana ainda estava rolando. Mas eu não encontrei essa informação explícita, né? Então ela pinta e aí tem um detalhe que são miniaturas de tudo que ela já viveu. Abortos, o casamento, o marido, a mãe, né? E aí faz esse paralelo nesse detalhe aí com os pés dela por causa da poliomielite que atrofiou a perna direita dela. Esse quadro é pintado em 1940, foi roubado, se perdeu e até hoje ninguém encontra, que é a Mesa Ferida, certo? É o último, o último que ela pinta são melancias. Mas é um dos últimos quadros que ela pinta no decorrer da história, foi roubado e até hoje ninguém encontrou. E aí você vê assim, né, as obras dela, títulos que trazem do sofrimento que ela viveu. Bom, antes de encerrar, foram feitos 2 filmes sobre Frida. Um em 1983, que é Frida, Natureza Viva, que é essa imagem do lado esquerdo. E o outro foi em 2002, Frida, feita por Salma Hayek. E que inclusive Madonna e Jennifer Lopez lutaram, batalharam, tentaram muito ganhar o papel, mas Salma ganhou e, enfim, foi brilhantemente. Apesar de todo o sofrimento de Frida, Frida era uma mulher feliz. Ela gostava de fumar, de beber, de ouvir música mexicana, mariachis, ela gostava de estar entre os amigos, ela gostava de pintar. Por mais todo o sofrimento que ela tinha vivido, Frida foi uma mulher feliz. E aí eu encerro com 2 frases dela, que eu já comentei. Diego, houve 2 grandes acidentes na minha vida, o bonde e você. Você, sem dúvida, sem sombra de dúvida, foi o pior. E a frase mais emblemática: pinto a mim mesma porque fico muito sozinha e porque eu sou o assunto que mais me conheço. Como eu falei, ela não é surrealista. Ela não pintava uma coisa onírica, fantasiosa, impossível de existir. Ela pintava a realidade dela do jeito que ela sentia, do jeito que ela vivia, certo? Quero agradecer de coração a todos vocês, a todos, todas e todes que estiveram presentes nessa live. Muito obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas. Quem tiver mais alguma pergunta, pode ficar, ainda são 8h55, temos cerca de 5 minutos, mas eu já tenho a data e o tema da próxima live, então já vou botar aqui para divulgar para vocês, certo?
A próxima live também a pedido. Que bom, Felipe, fico muito feliz. Muito feliz também, Maria Gisélia, que vocês estiveram aqui e tenham gostado. Agora eu vou divulgar para vocês a próxima live. Que bom, Renata. Qual era o estilo da pintura dela? Helenilton, ela não se declarava, ela não se colocava em nenhuma caixinha, certo? Breton intitulou ela de surrealista, mas ela dizia que não era. Se você for estudar por estéticas artísticas, ela se aproxima muito do realismo fantástico, realismo utópico, mas você também vê uma arte ingênua, sem muita perfeição, sem muito estilo, porque é uma coisa que eu esqueci de falar e é muito importante que eu lembrei agora. Frida Kahlo é autodidata. Ela foi professora de uma escola de artes no México. Deixa eu ver aqui o nome. Ai, meu Deus. Ela ensinou, ela foi professora. Gente. Ela foi professora da Escola de Pintura e Escultura Esmeralda no México. E os alunos dela eram chamados de Los Fridos. As referências de Frida: El Greco, é o Greco, Botticelli, Bosch e Bruegel. Essas são as referências dela. Eu também espero, viu? Bom, deixa eu só divulgar aqui a próxima live. É o Renascimento de Lavínia Fontana, no dia 4 de agosto, daqui a 15 dias, às 8 horas da noite, também no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, certo? Me pediram nessas enquetes que eu fiz sobre o que vocês queriam ver no Arte com Montalvão. Então, dia 4 de agosto é a live sobre Lavínia Fontana. Eu vou explicar o Renascimento a partir da obra de Lavínia, certo? Vamos valorizar e dar visibilidade às mulheres. E depois do Renascimento já tem uma outra live que também foi pedida, certo, gente? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se eu... Isso, Thaís. Que bom que você gostou, fico feliz, muito obrigado. Ela é exemplo de luta, perseverança e superação. Essa mulher é fantástica. Sim, Helene, eu acho que eu expliquei, acho que eu não sei se eu concluí, mas enfim, ela não tem um estilo, ela não é encaixada em nenhuma estética. Talvez porque ela tenha criado a sua própria estética, já que ela é autodidata, ela nunca estudou em universidade, nem escola de pintura, nem nada. Certo? Acho que eu falei. Vocês querem ouvir fofoca de Frida? Bora ouvir fofoca. Já contei uma fofoca. Frida pegava as amantes de Diego Rivera, certo? Certíssima ela. Certa ela. Frida gostava de sexo grupal, tá? E Frida, assim, uma fofoca que eu descobri que eu fiquei chocado. Frida é tia-avó da atriz e cantora mexicana. Lembrei de você, Aninha. Frida é tia-avó da atriz e cantora mexicana Dulce Maria, que fez Rebelde. Dulce Maria é ex-RBD. Além de pegar as amantes do marido, além de gostar de sexo grupal de orgia, Frida é tia-avó de Dulce Maria. Meu Deus, agora mais do que nunca a Televisa perde pra Frida. Se novela mexicana melhor do que Frida e Diego não tinha, Thalia, quem é Thalia e Paola e Paulina na fila do pão ninguém. Frida é tia-avó de Dulce Maria. Verdade absoluta, absolutíssima, tia-avó. Dulce Maria deu uma entrevista aqui no Brasil afirmando, e aí o povo das revistas de fofoca, né, dos meios de comunicação de fofoca foram catar, e a fofoca é verídica. Eu só penso em Frida, tadinha, meu Deus, eu sou avó, tia-avó. No dia que ela morreu, ou dias antes de Frida morrer, ela teria dito uma frase: estou indo em paz e espero nunca mais voltar. Acho que eu vou botar na minha lápide. Tendência, viu? Estou indo em paz e espero nunca mais voltar.
Sim, uma mulher, exatamente, uma mulher à frente das dimensões, à frente do tempo dela é muito pouco. Ela furava barreiras das dimensões e dos universos paralelos. Gente, é isso. Eu queria agradecer de coração. Dia 4 de agosto, às 8 horas da noite, aqui no Arte com Montalvão, a gente se encontra para falar do Renascimento a partir da obra de Lavínia Fontana, certo? E já tem outra live já preparadíssima para o que vocês pediram. Muito obrigado de coração. Tenham um bom final de noite. Por favor, fiquem em casa. Se você pode, fique em casa. Ir pra farra, em festa na casa de família, da família que não mora sob o mesmo teto que você, sem máscara, não é isolamento corporal. Não é se proteger do coronavírus. Pelo amor de Deus, fique em casa, tá certo? Eu também me senti contempladíssimo. Estou indo embora e espero e voltarei com certeza em paz dia 4 de agosto. A gente esteve aqui para falar sobre Lavínia Fontana e o Renascimento. Tá certo, pessoas? Beijos. Até lá vou catar a fofoca de Lavínia. Não se preocupe, Aninha. Beijos. Boa noite. Fique em casa. Festa não é isolamento social, viu? Olha, agora o Instagram já tá me denunciando que eu preciso ir. Obrigado pela presença de todo mundo. Essa foi a live sobre Frida, dia 4 de agosto de 2020, às 20 horas, às 8 horas da noite. Estamos aqui no Arte com Montalvão, o Renascimento de Lavínia Fontana, tá certo? Obrigado pela presença de todo mundo. Beijo, se cuidem, fiquem em casa e usem máscara sempre. Tchau, pessoal. Obrigado, boa noite.